Boa noite, sou Isabel Filgueiras, trazendo para vocês o saldo do dia. Hoje, 31 de maio, na verdade, eu vou trazer um resumo do mês. E o mês de maio foi um mês positivo para o Ibovespa, aí contrariando as crendices do Sell in May and Go Away, foi um mês de alta de 3,22%. E aí fez com que no acumulado do ano o índice já tivesse ganhos de mais de 6%. Hoje, o pregão encerrou com uma alta de 0,29% aos 111.350 pontos. No final do pregão, o pregão inteiro foi bom, mas no finalzinho teve a fala ali do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na Câmara, e isso causou um pouco de desestabilização no finzinho do pregão, foi de fortes emoções ali, chegou a ficar no negativo, mas encerrou positivo. E as ações das estatais, que vinham sofrendo muito com essa questão do risco político, né, nessa época pré-campanha eleitoral, elas reagiram hoje. Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, todas ficaram no positivo. O destaque vai para o BB, que teve a maior alta de 1,5%, depois de uma queda ontem de mais de 2,5%. Então, o BB recuperou um pouquinho do que perdeu ontem. E o Ibovespa subiu no mês, graças principalmente ao mercado de commodities, né? A gente vê aí a pressão dos juros altos na própria bolsa e também nas ações varejistas, mas o que salvou o índice foi o mercado de commodities, que tem se reaquecido. O principal fator para isso é a reabertura da economia chinesa. Você vê que a China vinha sofrendo muito com os lockdowns e agora tá vendo esse relaxamento dessas medidas restritivas por lá. E isso anima o mercado, né? Porque a demanda acaba aumentando. E a gente aqui no Brasil depende muito da economia chinesa, que inclusive teve um bom resultado de atividade econômica nos dados que foram divulgados hoje. Porque, enfim, nós exportamos papel e celulose, que foi um setor que foi muito bem em maio, minério de ferro, exportamos também proteína animal, e tudo isso a gente depende da China, né? Um grande comprador. Então, o mercado de commodities foi o que deu esse fôlego para o Ibovespa. Sem falar, é claro, do petróleo, que está em alta por conta das sanções que a Europa e os Estados Unidos estão fazendo contra a Rússia, né, devido à guerra na Ucrânia, e isso faz com que haja um esvaziamento de petróleo, de barris de petróleo. A demanda fica maior que a oferta, e aí o preço do barril de petróleo sobe. E com isso ganham as petroleiras. Aí você vê os juros altos e por um lado você tem as varejistas sofrendo muito, tanto que a gente vê que entre as 10 piores ações do mês está a Magazine Luiza, foi a número 1. Mas você vê também outros varejistas sofrendo com essa pressão inflacionária que faz com que o Banco Central aumente os juros e desestimule o consumo. Enfim, isso acaba acarretando em maus resultados para essas empresas, né, que ficam com as margens ali super apertadas. Mas, por outro lado, você vê os bancos que ganham com essa política de juros altos. Então, tem ali um equilíbrio. E, na verdade, os bancos têm um peso bem grande no Ibovespa e, junto com as commodities, acabaram subindo o índice. Além de bancos e commodities, também teve um destaque positivo para o setor de educação. Setor de educação que vem ampliando sua base de alunos. Então, a gente vê ações se recuperando um pouco depois dessa grande perda que tem sido os últimos meses. Aliás, os últimos anos para esse setor de educação, né, durante a pandemia, ficou bastante abalado. O outro lado da moeda, que a gente mostrou aqui, a parte das commodities, da melhora na economia chinesa, o outro lado da moeda é a inflação que está assombrando o mercado da Europa, está assombrando os Estados Unidos, e claro, o Brasil também sofre muito com isso. Então, há uma expectativa e há um temor, na verdade, de que esse ciclo de alta de juros continue por muito tempo e acabe prejudicando a economia ainda mais. Bom, se você quer saber quais foram as maiores altas e as maiores quedas do Ibovespa, a gente traz para você no Valor Invest. Você pode acessar as matérias explicando um pouquinho do que aconteceu com cada ação. E a gente também faz um resumo do Tesouro Direto nesse mês de maio e do mundo das criptomoedas. Então acompanhe, a gente vai deixar os links aqui na descrição para vocês clicarem e poderem acompanhar as matérias. Eu fico por aqui, obrigada, tchau, tchau.